coisa diferente, a gente pare para pensar, né? O computador não, ele tem um programa. Muitos de vocês aprenderam programação no primeiro ano da faculdade, né? Você programa o computador. Olha, você soma esse número com outro, se for menor do que 10, você faz isso, se for maior do que 20, você faz isso. Aí, de repente, tem um problema, aparece um número que ele não estava programado. O que ele faz? Dá pau, tela azul, não é isso? O computador não sabe o que faz com uma exceção. O computador, na verdade, é um bicho totalmente estúpido, né? Criatividade e descoberta, fantástico, né? E empatia. Empatia, eu coloquei só empatia aí, mas é aquela habilidade de entender o que o outro está sentindo, se colocar no lugar do outro, entender as necessidades, compaixão, caridade, amor ao próximo. O computador não faz isso, tudo bem? São as nossas vantagens. Então, aqui, ó, o computador tem que ser programado, né? Altas velocidades. E o ser humano tem uma alta flexibilidade em novas situações e adaptar o que já sabe. Então, para explicar um pouquinho mais isso aqui, eu vou utilizar o exemplo do Kasparov, que era o campeão mundial de xadrez, e que perdeu para um computador em 1997. Né? Então, o grande desafio da inteligência artificial era fazer um programa de computador em nível de campeonato mundial. A IBM se propôs a fazer isso e conseguiu construir um computador, que é o Deep Blue, né? Que era, na verdade, uma série de tecnologias misturadas. Mas como é que funcionava, então, a inteligência artificial nessa época? Força bruta. O que é força bruta? Ela pega o tabuleiro de xadrez e, olha, ele mexeu peão 4, peão do branco, casa 4, não é isso? E se a gente mexer esse, se ele mexer aquele? Então, ele vai montando tabuleiros possíveis do começo do jogo até o fim. E ele tem lá um algoritmo que diz se aquela posição é melhor ou pior do que a outra. Então, ele vai olhando todos os cenários possíveis, fazendo uma árvore de busca, tá certo? Na verdade, o xadrez tem 10 elevado a 50 combinações de cenários possíveis. Nenhum computador mais poderoso do mundo hoje consegue fazer todas as possibilidades do xadrez. Então, tem um treco aqui no meio que chama heurística, que você corta alguns caminhos menos promissores com base em alguma regra que o pessoal da IBM foi desenvolvendo. Tá? Então, tem um pouco de programação e um pouco de força bruta. Tá certo? Então, o computador é isso, ele é um cara violento, é totalmente estúpido e ignorante. É um touro, né? Larga o touro e vai derrubando tudo, mas é o que ele sabe fazer. Se você não fala para o touro, você tem que ir para lá ou para cá, ele pode... E o Kasparov, é claro que ele não conhece todos os cenários possíveis, mas ele já esteve lá, né? Ele já jogou. Muitas vezes, sentiu emoção, perdeu, ganhou, virou o jogo. Tudo isso vai ficando como impressões no cérebro dele. Ele já leu, viu outro jogando. Então, quando ele está aqui nesse momento, o Deep Blue move um peãozinho e ele fala, ah, eu já vi isso em algum lugar. O que é mesmo? O que é mesmo? Ah, estou sacando o que ele vai fazer. Muda o peãozinho para lá. Então, perceba que o xadrez, é claro que tem que ter um talento, que esses caras têm um talento fantástico, né? Mas tem que ter experiência, tem que ter quilometragem rodada. E não é só mexer a peça, sofrer emoção, porque como é emoção forte, aquilo fica mais marcado. Com menos emoção, é uma coisa banal, não fica marcado. Então, o ser humano aprende isso dessa maneira. Maravilhoso, né? Só que ele perdeu. E na verdade, depois... não estou me filmando, né? Mas, enfim, ele não sei se tem algum carioca aqui, mas é um pouco tipo Fluminense, ele, sabe? Está reclamando até hoje, entrou no tapetão para dizer que ele não perdeu. Tá? Eu não vou contar a história toda, mas vocês podem ler, porque é interessantíssima a história de como a IBM ganhou do Kasparov e como ele ficou bravo com isso. Tá? E porque a gente pode chegar assim, Kasparov, você se acha inteligente? Jogar xadrez, o computador joga. O computador é uma máquina estúpida, ganhou de você, e aí? Né? Então, olha, inteligência artificial, fazendo aquelas coisas que só os seres humanos podem fazer, né? E aí, quando ele se mete a fazer, faz melhor. Mas o que mudou? Qual é a revolução? Né? Qual é a revolução? A revolução é o seguinte, ó, tira o xadrez e põe o jogo de Go. O jogo de Go, eu não conheço as regras, mas eu sei que é um jogo sofisticadíssimo de conquista de território, você vai colocando as pedrinhas, né? E é um jogo milenar, e que tem muito mais possibilidades do que o xadrez. 10 elevado a 170, tem mais possibilidades do que átomos no universo. Essas coisas são divertidas, né? Não tem como botar força bruta, não vai resolver. Então, demorou um pouquinho mais. Ó, isso aqui aconteceu nesse ano. Ganhou do campeão mundial de Go. Um coreano. Que não transpareceu a raiva. Porque não é da cultura. Mas deve estar xingando pra caramba, né? O que o computador fez é que essa técnica, vamos dizer,
primeiro do computador da força bruta, somou-se essa nova questão de reconhecer os padrões. Então, é isso que é possível, que a inteligência artificial achou esse caminho através do machine learning, que é o reconhecimento de padrões de situações anteriores. Além de ter, sim, um pouco de força bruta e heurística, ele consegue ir armazenando e entendendo padrões. Que padrões são esses? A gente não sabe, é uma caixa preta. Ele lê esses centenas de milhares de jogos registrados de Go que tem no jornalzinho, um banco de dados, ele olhou centenas de milhares de partidas e aprendeu os padrões. É isso que o novo computador pode fazer. E esse aqui é pior ainda, esse DeepMind. Quando eu vi o que ele fez, dá um frio na espinha, pelo seguinte, ele jogou contra ele mesmo para aprender os padrões. Então ele ficou quietinho num canto lá. Bzzz, o que está fazendo o computador? Não, me deixa quieto aqui. Né? Estava jogando contra ele mesmo milhares e milhões de vezes. E ele aprendeu, se aperfeiçoou e ganhou do campeão mundial de Go. Então isso é que é a novidade. Um computador que aprende o que você ensina, e pior ainda, ele aprende sozinho às vezes. Então é o que nós temos agora. Então é o seguinte, o que aconteceu? Os seres humanos falaram, computador, a gente precisa que você ajude a isso. A gente faz isso, que nos ajude com novas tarefas. Tudo bem. Então, vocês me deem só uma coisa que vocês sabem fazer e eu vou abrir o mundo para vocês. Né? O que você quer? Eu quero reconhecer padrão. Tá bom, então pode reconhecer padrão. É que nem aquele duende lá, que pede só uma coisinha, né? E depois você vê que ele te enganou, passou a perna. Né? O computador é o duendinho. Ele, reconhecimento de padrão, essa besteirinha, pode fazer. Né? Só que agora ele está a caça de nós, né? Olha aí. Então, isso aqui é uma medida do reconhecimento de rostos, que é uma coisa que o ser humano tem que fazer muito bem. Faz porque é da vida social dele, depende disso da vida social dele. Então, o ser humano tem uma precisão de 98% no reconhecimento de face. O Facebook já está com 97 alguma coisa, o algoritmo do Google já está, que está com um número aqui, mas 99 alguma coisa, já reconhece faces melhor do que nós, né? E muito mais rápido. E no meio de uma foto, né, em tempo real, olha no aeroporto, aquele cara é bandido, pega ele. É o reconhecimento de faces. Né? Então a gente deu uma coisinha para ele, só que tudo que a gente dá para o computador, ele acaba fazendo muito mais rápido do que nós. Né? Então agora, como é que funciona isso? Então aquele sistema de laser, como eu disse, ele faz um scanner da situação. Tem uma pessoa atravessando a rua aqui, tá? Mandou parar o carro, mandou frear. Imagine se eu tivesse que programar isso. Se uma pessoa entrar na sua frente. O que é uma pessoa? Uma pessoa é um objeto de entre 1,50 m e 1,70 m. Se entrar com 1,90 m já não é pessoa, com 1,10 m já não é pessoa. Tem 2 braços, enfim, 2 pernas, usa uma camisa amarela. Esse aqui está com camisa azul, o que eu faço? Não é para, o computador para. Não funciona. Então não dá para programar. Como é que funciona o carro do Google? Justamente esses algoritmos de aprendizagem de máquina. Então, o carro do Google hoje está perfeito porque ele foi um engenheiro lá e começou a rodar. 1000 quilômetros. Aí apareceu uma coisa na frente, o Google fala, que é isso? É uma pessoa. Pessoa, entendi, pessoa. E vai andando 10 mil quilômetros, 20 mil, 300 mil, então ele vai aprendendo. Você não programa mais o computador, você ensina ele, você treina. Tá? Então, isso é importante vocês saberem. O computador, ele continua sendo computador, continua precisando ser programado, só que agora a maneira de programar mudou. É através do treino de exemplos. Então, ele reconhece padrões de pessoas, ele viu pessoas milhões de vezes. Então, quando chega uma pessoa um pouco diferente, mais alta ou mais baixa, né, que está com o braço escondido, eu não sei se ela tem braço, ele sabe que é pessoa com uma grande precisão, porque ele viu essa pessoa muitas vezes. E, olha, ele consegue reconhecer objetos ao entorno, mas eles estão treinando ainda. Por exemplo, o esquilo passou na frente do carro, que é um esquilo. Ele é conservador, claro, ele para sempre, né? Você vê que teve um caminhão que bateu nele, né? Todo mundo sabe. Mas não vale, era um caminhão branco que estava vindo do lado errado da rua, então também não tinha visto isso ainda. Então, para esse carro ficar perfeito, vai ter que andar muito, né? Então, só que ele vai aprendendo. Então, o que é machine learning? É aprendizagem, treino através de casos conhecidos. Nós não vamos mais programar, nós vamos mostrar casos. Além disso, tem uma dose de raciocínio probabilístico. Ele não sabe se aquilo é uma pessoa com 100% de... Mas ele estima probabilidades e toma decisão com base em probabilidades, tá? Ao invés de ter um programa 100% definido. E agora, o que muda tudo também é o Big Data, porque ele consegue aprender padrões que estão por aí, em diversos tipos de dados, são milhões de informações, né? É aqui que está a disrupção. Eu coloquei 2 livros
Para quem quiser entender, esse livro aqui é fantástico, porque ele não tem nenhuma matemática, nenhuma conta, nem nada. Ele conta uma história dos diversos tipos de algoritmo. Maravilhoso. E esse aqui, se você quiser brincar um pouco, usando o R, é um livro muito fácil de usar. Tá? Então, aqui são várias técnicas, redes neurais, aprendizagem probabilística, clustering, etc., que existem e que a gente não vai entrar no detalhe. Mas é importante vocês entenderem o detalhe. A gente não programa mais, a gente treina. Tá? É um macaquinho, é um cachorrinho, que a gente vai treinar. É isso que é o computador. O problema é que ele consegue aprender com muito mais exemplos do que a gente consegue. Né? Quando ele para andar na rua, ele vê muito mais informação do que a gente. É o tal do Big Data. Big Data. Olha um exemplo de como é que esse Big Data mudou o mundo. Vocês lembram, eu falei do Google Translator, né? Que isso não funcionava, mas agora funciona, porque ele, na verdade, ele olha tudo que está na internet traduzido. Tem textos em português, textos em inglês. Ele compara esses textos e acha a palavra cara, por exemplo. Olha, na maioria desses textos, quando aparece a palavra cara, está traduzido por face. Ele olha textos que humanos escreveram, entendeu? É o Big Data dele. Eu continuei digitando, eu escrevi minha cara amiga. Ah, ele não, essa cara aqui não é cara de rosto, é cara de caríssima amiga, né? Minha cara amiga. Ele vai atualizando com base nas probabilidades, nas novas informações. Aí eu escrevi assim, e aí, cara, tudo bem? Ele lá, hey, dude, what's up? Deve ter um australiano, né, que ajudou a programar o sistema. Mas percebam que ele olha o contexto e vai atualizando por método probabilístico. Aí eu lembrei do Miller Fernandes, né? Vamos ver se ele aprendeu, né? E a vaca foi para o brejo. Bom, ele capotou feio, né? The cow went to the swamp. Claro que não é isso, né? Traduziu literalmente, eu dei umas risadas, falando, tá vendo? Você não é tão bom assim, sou melhor que você. A gente tem essas ilusões ainda, tá? Então a vaca foi para o brejo com esse exemplo para ele. Pessoal, deixa eu falar agora sobre o Watson, vou falar bem rapidinho, para poder gastar um pouquinho mais de tempo que eu tenho. Mais uns 20 minutos ainda. O Watson, então, é esse projeto da IBM. Depois de ganhar do campeão de xadrez, o pessoal da IBM falou, quem é que nós vamos sacanear agora, né? Ah, já sei, vamos aprender o Jeopardy, que é um jogo lá nos Estados Unidos, é uma coisa reverenciada. Todo mundo já viu algum filme que quando o adolescente chega em casa, a avó e o avô estão assistindo o Jeopardy, né? Então é isso aí, é um programa que de domingo, lá, tipo Silvio Santos. Então ele faz perguntas e eles têm que responder. O problema é que as perguntas são feitas sempre com um tom, com vários trocadilhos, é uma linguagem difícil de você entender o que o cara está perguntando, e piadas e puns, né, que são trocadilhos, né? E o computador tem que entender. Então o objetivo da IBM era conseguir entender um computador que conversasse em linguagem natural. Então como é que funciona aqui? Imagina assim, ó, isso aqui o computador respondeu, you're just a little stiff. You don't have this painful mosquito-borne joint illness with a Swahili name. Isso aqui é uma pergunta, né, que está na categoria don't worry about it. São várias categorias e a categoria pode ajudar a responder as perguntas. Então, a pessoa que está lá tem que entender o contexto, tem que ter uma cultura geral de tudo quanto é coisa, né? Primeira coisa, e ele tem que responder sempre com uma palavra. What is... Eu já vou falar o que é, né? Mas será que ele está perguntando o nome do mosquito? Será que é doença? Será que é o nome de um país? Então, não é tão fácil para um computador identificar isso. Ele só está olhando bits ali, né? Então, sim, esse programa tem um pouquinho de parsing, que é alguma coisa mais voltada à programação, para poder tentar identificar o que é o sujeito, o que ele quer perguntar, mas ele foi treinado com centenas de milhares de perguntas já feitas antes no Jeopardy. Então, é um macaquinho treinado para melhorar a eficiência nessa interpretação e na resposta. E ele é um supercomputador que lança vários mecanismos de tentar decifrar e localizar a informação ao mesmo tempo e vai pesando as probabilidades de cada uma das respostas. Então, olha, ele respondeu dengue fever, a dengue, né? E ele estava 87% que era isso, mas alguns dos algoritmos dele estavam dizendo que era chikungunya e malária, né? E ele fala que ele tem mais certeza, ele apertou o botão e ganhou do cara, né? Ó, ele estava aqui, não estava com aquele valor todo, mas ele começou a ganhar do ser humano. Só para você ter uma ideia, esse cara aqui ganhou 30 vezes consecutivas, esse cara foi o cara que mais ganhou dinheiro. Ganhou $1 milhão. E o Watson deu uma lavada neles, né? Só para ser justo, olha lá, em maio de 2010, 5 pinturas que valiam 125 milhões, do Braque, Matisse e 3 outros pintores, saíram do Museu de Paris desse período de arte. Qual é a pergunta, né? Ele quer saber qual é o período de arte a que se refere esse museu. Então, até a gente, como ser humano, mesmo se tivesse em português, a gente ia falar,
né? O senhor pode repetir a pergunta, por favor? Que era mesmo? Ele apertou e respondeu, só que dessa vez ele errou, ele respondeu Picasso. Ele falou o nome de um artista, ele não entendeu que era para falar de um período de arte ao qual o museu se referia. Mas, só para ser justo também, quando ele erra, a pergunta passa para os outros dois. Os outros dois também erraram. Então, o cara é demais. Então, o que o IBM não fez isso para brincar? Fez para ganhar dinheiro. Computação cognitiva, né? O que eles estão pensando em usar o Watson? Então, ele interpreta a linguagem natural com uma facilidade muito grande, inclusive gírias, etc. Olha, call center é a próxima aplicação dele. Você vai telefonar, você não vai mais falar com o operador de telemarketing. Vocês lembram daquela foto que eu acabei de mostrar? Não vai estar mais aquele cara, vai estar o Watson. É que vocês não viram o vídeo, mas podem olhar na internet, ele tem uma voz até bonita, suave, né? Olha, diagnóstico médico, ele aprende padrões. Então, o diagnóstico, que é uma área da inteligência artificial que estava sendo difícil, porque não dá para colocar tudo, ele vai resolvendo pelo padrão. Então, tem até um exemplo de radiologia. Os radiologistas não vão ser mais necessários, porque o que são imagens? São padrões. Já tem alguns experimentos que a inteligência artificial consegue identificar câncer maligno no pulmão melhor do que um ser humano, né? Argumentação jurídica, tem que ler milhares de textos, são padrões, né? Sistema de recomendação de vendas também. O Watson ainda não é um produto de prateleira. Para se instalar na sua empresa, tem que colocar, tem que treinar, né? Tem que ter pessoas que separam as informações, então assim, ele exige um grande esforço para treinamento. Mas ele é poderoso, mas a lei de Moore está aí. Ele hoje é um pouco difícil, amanhã ele vai ser um pouco mais fácil, daqui a 10 anos vai ser um programa do seu desktop, né? Muito bem, então, posto isso, né, o que sobra para nós humanos fazermos? Então, esse artigo aqui, eu vou gastar 5 minutos para explicar, estamos quase acabando, tá? Em 15 minutos eu termino. Eu falei isso há um tempo atrás, né? Mas tudo bem. Ó, esse é um artigo que tem na internet, só colocar o nome aqui, está no PDF, vocês vão poder achar. São professores da Universidade de Oxford, do Departamento de Engenharia. Eles pegaram um banco de dados americano, que é bem interessante, que tem várias profissões. Esse banco de dados aqui chama OccupationNet Online. Tá? Vocês podem até olhar. Tem várias profissões, economista, administrador, engenheiro, telemarketing, modelo, né? Qualquer tipo de profissão está catalogada. E ele coloca ali um conjunto de skills, tá? Está pequeno, mas eu só vou ler. Os skills aqui eu coloquei gerente de finanças. Os skills que tem ali, ó, active listening, prestar atenção, pensamento crítico, monitoramento, supervisão, escrever, tem tudo que ele sabe fazer, que precisa para esse cargo, tá? Então, eles pegaram isso e, por meio de entrevistas com especialistas, identificaram o que ainda é um gargalo para automação. Tirando esse gargalo, todo o resto o computador vai fazer, se não hoje, daqui a pouco. Então, o que são os gargalos? As coisas importantes que o ser humano sabe fazer. Social Intelligence, que é a habilidade de se relacionar com os outros. A empatia que eu falei, né? Entender o que os outros estão pensando, negociação, persuasão, tomar conta dos outros, mostrar, né? Interesse, afeto, social intelligence, isso aqui é uma barreira para os computadores. Creative intelligence, originality, né, originalidade, fine arts, que é técnicas para produzir arte, etc. Então, creative intelligence ainda é um gargalo para o computador. E eles também colocaram aqui manipulação fina, que exige habilidade manual fina. Tá? Esse artigo fala tanto de inteligência artificial como de robótica. Eu não falei de robótica, mas a robótica está indo pelo mesmo caminho. Os robôs estão ficando cada vez mais flexíveis e aprendem com o que a gente faz. Tem um robô que você põe o operário na frente dele e põe o operário para trabalhar. O robô fica assim, saquei. Depois ele vai lá e faz o que o cara fez. Tá? Então, mas ainda não é perfeito. Então, por isso que algum grau de habilidade manual ainda persiste. Então, por exemplo, aqui, né? Probabilidade de ser substituído por computador de acordo com a manipulação. O telemarketing não tem nenhuma manipulação, então ele pode ser automatizado 100%. Cirurgião, neurocirurgião, não tem a menor chance. Esse boilermaker é um serralheiro, uma coisa que está no meio. É um pouco automático, mas é um pouco artesanal. Fazer serralheria, que é fundir, criar aquelas coisas de ferro, depende um pouco também aí do julgamento humano e da habilidade manual. Então, eles pegaram, escolheram algumas profissões de teste,
com especialistas, identificaram a probabilidade de ser computadorizada, treinaram o banco o modelo